poderia dialogar um pouco mais. Eu estou tentando entrar no YouTube, mas não estou conseguindo. Então, eu peço essa... Deixa eu ver aqui se eu consigo agora. Então, se houver alguma mensagem, alguma coisa assim, a gente pode dialogar via YouTube. Pronto, consegui. Então, agora eu tenho aqui, alguém está dizendo que está sem som. E agora, está bom? Está todo mundo ouvindo? Como é que está? Dê um retorno aí, por favor. Está sem áudio, está sem áudio. E todo mundo falando que está sem áudio. Ninguém está ouvindo nada. Me dê um retorno aí, por favor, se o áudio está ok. Estou vendo aqui. Ricardo, ok. Alice, Ailson. Então, beleza. Então, já pela quantidade de oks aqui que eu estou recebendo, então, tá bom, não precisa falar mais nada, não. Já deu para perceber que está tudo certo. Então, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, a ideia é a gente conversar um pouco sobre essa advocacia nas instâncias colegiadas, né? Nas instâncias colegiadas. Muito bem. Eu dizia, então, que no Brasil estão falando aqui de formulário, tá, deve ser o formulário para aquelas horas suplementares, né? Me falaram o seguinte, que tem um link aqui, pronto, se você baixar, o pessoal que está acompanhando aí pelo YouTube, baixando um pouquinho, logo depois ali do símbolo da Faculdade de Processos, tem ali, link do formulário para horas complementares. É só entrar num daqueles, tem 2 links aqui, eu não sei exatamente qual que vai ser, é só dar uma fuçada e vocês conseguem a inscrição para o formulário. Tá bom? Muito bem. Então vamos voltar, né? Primeira questão que eu coloco para vocês, portanto, é que a advocacia perante os órgãos colegiados, ela não depende de uma inscrição especial, ela não depende de um amadurecimento especial, de uma carreira propriamente dita, né? Pegou a carteirinha da ordem, você está legalmente habilitado para a atuação no tribunal. Foi a opção que o Brasil fez, pode-se discutir, né, pela necessidade ou não de se ter esse crescimento profissional. Crescimento não é propriamente a palavra mais adequada, mas, enfim, um amadurecimento, né, na carreira para atuar em tribunais, ou não, né? Isso é bastante discutível, mas não foi a opção que o Brasil fez e, portanto, questão, digamos, resolvida, né? Qual a primeira grande diferença da atuação do advogado nas instâncias superiores para a primeira instância? Em primeiro lugar, se a gente estiver falando... em primeiro lugar, é um órgão colegiado, né? A ideia é, primeiro, a gente falar bastante do aspecto prático. E aí, para falar desse aspecto prático, é claro que eu vou definir a situação prática antes da pandemia e posterior à pandemia. E aquilo que eu percebo como um viés do Poder Judiciário, principalmente junto aos tribunais. Então, vejamos, né? Qual a primeira grande diferença que o advogado sente no trabalho junto ao tribunal, que diferencia daquele trabalho na primeira instância? A primeira questão óbvia é o aspecto colegiado. Ou seja, a decisão nas instâncias superiores, ela depende de uma decisão convergente entre os integrantes da corte. Então, se você entra com um determinado recurso ou com uma ação originária,
ela vai ser distribuída para um órgão fracionário do tribunal, que é colegiado. Muito embora haja a possibilidade de decisões monocráticas, e monocráticas inclusive de natureza terminativa, na grande maioria das vezes, né, na grande maioria das vezes, a decisão ela é de natureza colegiada. E, portanto, o processo de convencimento ele passa por mais de uma pessoa. Na primeira instância, você vai dialogar com um magistrado que será o dono e o presidente, né, esse era o termo do Código de 73, que será o presidente de todo o processo, e o seu diálogo vai estar adstrito a essa pessoa. O foco que você vai ter na condução do seu trabalho vai ser a essa pessoa. Então, aquela pesquisa prévia que você faz, quais são os precedentes aqui desse juízo, como é o procedimento aqui dessa secretaria, como é isso eu estou falando no mundo pré-pandêmico, né? Como é a atuação do juiz, etc. e tal, você vai estar voltado para uma determinada pessoa, que é o magistrado, que é a magistrada daquele juízo. Já nos tribunais, por óbvio, mas a gente passa por uma questão colegiada e, portanto, a pesquisa que o advogado vai fazer, a percepção, né, que ele vai ter que desenvolver da sua atividade, do seu trabalho, vai passar por um mínimo de 3, né, e por um máximo, aí, a depender do colegiado que você esteja trabalhando. Professor, isso é o óbvio ululante. De fato é, mas muita gente passa desapercebido disso. Porque muitas das vezes você vai estar diante de um colegiado em que o relator tem uma posição ou costumeiramente enxerga as situações processuais sobre uma visão, mas o vogal não. Mas a pessoa que vai atuar com ele no desenvolvimento daquela ação, não. Né? Então, é muito importante a visão desse aspecto estratégico, de sempre atuar visando o colegiado. Eu percebo muito em alguns advogados iniciantes, né, sempre aquele foco de que o que o relator pensa? O que o relator pensa? Né? O relator é aquele que vai conduzir o processo na instância colegiada, vai emitir o relatório e o primeiro voto. Né? Mas como o resultado ele é colegiado, como o resultado ele depende também de um acórdão, né? Ou seja, de uma composição, de uma pluralidade, é importante ter em mente, e esse é o primeiro diferencial, é importante ter em mente na condução dos trabalhos no tribunal que você está diante de um órgão colegiado. E, portanto, a sua pesquisa de antecedentes, de precedentes, pesquisa do perfil de cada julgador, essa sua pesquisa vai ter que compreender a composição do colegiado com que você está tratando. Eu tive a sorte, ao longo desses quase 30 anos que eu tenho de advocacia, eu tive a sorte de advogar em praticamente todos os tribunais do Brasil. E uma dica que eu sempre falei ao chegar num determinado local, sempre tomar pé da lei de organização judiciária local e do regimento interno. É importante, quando você chegar diante de um determinado tribunal, porque Brasília é tudo muito fácil, é tudo muito perto, etc., né? Mas ao chegar para trabalhar num determinado tribunal, né, um tribunal que inicialmente você desconheça e tal, primeira questão é tomar pé da organização judiciária
daquele local, né? E do regimento interno do tribunal. Com isso, você tem um domínio inicial dos órgãos fracionários, você tem um domínio inicial do funcionamento das secretarias, né? Você vai ter um domínio inicial dos procedimentos daquele tribunal. E veja, por incrível que pareça, né, temos aí a existência de um código único nacional, mas há muitas diferenças entre os vários tribunais. Na nomenclatura, na forma de reunir-se, né, na condução dos trabalhos internos, na condução das secretarias. Então, uma dica que eu sempre dei quando o advogado se propõe a trabalhar junto aos tribunais é tomar pé, tomar ciência da organização judiciária local e do regimento interno. Então, esse é o primeiro passo, né? A ideia aqui é tratarmos de aspectos práticos de como advogar em tribunais, né? A gente pode passar por alguma coisa recursal, mas a ideia basicamente é essa. Esse foi o mote que me foi passado e com o qual concordei. Então, o primeiro aspecto é conhecer o tribunal que você vai atuar. E como você conhece o tribunal? Basicamente com o regimento interno ou regimento interno e norma que dispõe sobre a organização judiciária. Bom, eu estou vendo aqui alguns nomes, como eu não conheço, essa coisa da pandemia tem esse lado aqui da gente estar há quase algum tempo aqui já dando aula e tal, e praticamente não conhecer ninguém, né? Mas aqui eu vou dar um boa tarde para alguns: Marcelo Jesus, Camila Ferreira, Alzenira, Ailson, Caio, Ana Luísa, Leidiane, Leno, enfim, Danilo, que mais? Daniel Zucchi, Marcone, nome de um querido amigo meu, que infelizmente se foi, Antônia Batista, pô, foi mal, Marcone, nada a ver, mas eu li teu nome e eu lembrei do meu amigo. Carol Batistella, Edson Rodrigues, enfim, sejam todos muito bem-vindos. Yuri Costa, boa tarde para você também. Então, perdão inicialmente que eu comecei e não dei esse alô. E Glênia Rocha também, muito boa tarde para todos vocês, sejam muito bem-vindos. Eu não sei quantos de vocês são da minha turma de ética profissional, imagino que praticamente todos devem ser de lá, e uma pena que a gente não tenha a oportunidade de interagir mais ao longo do semestre, né? E eu deixo aqui o convite para quem não pertence lá ao grupo do WhatsApp, para também se habilitar no grupo do WhatsApp, que de vez em quando a gente troca uma ideia lá no grupo, tá? O Júlio Maltner, gostei do seu nome, Maltner, tem um grande cantor, poeta, filósofo, Maltner. Juliana Ribeiro e por aí vai. Nayara, todos muito bem-vindos, muito bem-vindas e boa tarde para vocês. Então vamos lá, vamos voltar. Marcone, foi mal. O Marcone já está falando aqui. Mas show de bola, meu amigo. Saúde para você, viu? Saúde para você. Mas vamos lá. Então, assim, vou começar a advogar num tribunal. Como é que o primeiro passo, portanto, é conhecer o órgão que você vai atuar? E volto a dizer, para fazer isso, regimento interno e lei de organização judiciária, principalmente o regimento interno. É fundamental. As pessoas manobram um pouco o regimento interno dos tribunais, e é um documento fundamental, né? Para você ter uma ideia do conhecimento, da dinâmica, enfim, o que envolve aquele órgão colegiado. Então essa é a primeira dica. A segunda dica, eu já havia
iniciado a falar é tratar o órgão como ele de fato é, ou seja, é um órgão colegiado. As pessoas esquecem disso. Eu acho isso muito curioso, né? E é necessário que possamos estabelecer estratégias de atuação no tribunal, abarcando o colegiado, né? Abarcando o colegiado. Muito bem. Começa a advogar no tribunal, né? E você tem alguns mecanismos que são mecanismos bastante conhecidos, né? Mecanismos bastante conhecidos de atuação do advogado ou da advogada nesses órgãos colegiados. Eu não estou falando aqui de mecanismo recursal, né? Volto a dizer, o primeiro aspecto que a gente vai tratar é o aspecto da prática forense, né? Voltada especificamente para esses órgãos colegiados. O primeiro grande instrumento que você, profissional do direito, vai se valer para um diálogo inicial com o magistrado que está conduzindo o seu processo, que no caso denomina-se de relator, são os chamados memoriais. O memorial é uma peça apartada do processo, apartada do seu recurso ou da sua causa original, em que você vai ali traçar de uma forma muito resumida, né, muito objetiva, os aspectos centrais da sua do tipo processual que você está tratando no tribunal. Então, supondo você tem, por exemplo, uma apelação civil, que está sendo analisada, discutida e para ser julgada no tribunal, e a primeira medida que você, advogado, advogada, que vai tomar é marcar uma audiência com o relator do seu processo. Professor, estamos na pandemia e não tem audiência. Ao contrário, tem sim. Né? Hoje as audiências são de outra natureza. Nós estamos trabalhando muito com a ideia do e-mail, do WhatsApp. Eu, por exemplo, só fazendo aqui um parêntese inicial, tive agora um julgamento recente em Fortaleza e os memoriais que eu mandei prévios para o julgamento foram memoriais em vídeo, que é uma coisa bacana que a pandemia, quer dizer, a pandemia não trouxe nada bacana, mas uma coisa bacana que esses tempos proporcionaram, pelo menos nesse aspecto aí dos memoriais, é exatamente a possibilidade de você fazer memoriais em vídeo, que tenho feito assim. Primeira vez eu fiz lá em Fortaleza, em uns processos que eu atuo lá, e tenho adotado isso em outras capitais, em outros tribunais. O que é mas aí é meio como é que é TikTok, né? Em 1 minutinho, 2, rápido, dá o recado, mas é muito legal. É uma alternativa bastante interessante. Quem ainda não tinha o contato com isso, é bem legal, bem interessante mesmo. E eu vou ser sincero, teve um julgamento que eu participei que o relator, mais ou menos, né, reproduziu uma sequência de ideias que eu lancei num áudio que eu enviei como memoriais. Então, voltando aqui, para a gente estabelecer, que eu estabeleci mais ou menos um roteirinho que a gente está falando, né? Primeira questão é, ao chegar ao tribunal, entrar em contato com o regimento interno, com a organização judiciária local, e o segundo aspecto é o primeiro trabalho a ser desenvolvido. Esse primeiro trabalho a ser desenvolvido é exatamente o que a gente chama de memoriais. O que são esses memoriais? Seja ele vídeo, seja ele num áudio de WhatsApp, seja ele encaminhando um documento pelo e-mail para esses momentos pandêmicos,
ou antes numa audiência presencial. Se Deus quiser, mais à frente teremos novamente isso. Então, os memoriais são um trabalho, uma peça que você vai produzir, apartada do processo, muito embora eu já tenha feito memoriais e juntado aos autos, mas normalmente não é assim. Normalmente eles são apartados. E é onde você vai resumir, mas muito resumido mesmo, né? Muito resumido, as ideias centrais do seu feito, o recurso ou uma ação originária. E aí, como elaborar esse memorial? Né? Em primeiro lugar, tem que ser sucinto. Fernando, seja bem-vindo, muito boa tarde. Fernando Macfaldo. Marcos Loureiro também. Boa tarde a vocês todos. Então, primeiro aspecto, como produzir um memorial? Memorial ele tem que ser, como eu disse, muito resumido. 2, 3 folhinhas, muito, já passou. Né? Eu tinha um juiz gozador da Justiça Federal que ele dizia assim, petição com mais de 3 páginas já não tem direito. Então, o memorial você tem que fazer, né, bem curtinho. Bem curtinho, bem curtinho, 2, 3 páginas no máximo. Com citações de jurisprudência, com as ideias centrais, a nomenclatura jurídica central. Então, são ideias centrais. Tá? São ideias centrais. De preferência, aí já vem a primeira leva da pesquisa que você vai fazer. Porque quando você prepara o seu recurso, quando você está preparando a sua apelação, o seu agravo, etc., tirando para aqueles feitos que tenham a prevenção, mas normalmente você não sabe quem vai ser o seu julgador, qual vai ser a turma que você vai julgar. Então você faz meio no escuro. Quando você vai preparar o memorial, oi Fernanda, Fernanda Novaes, está dando boa tarde para todos nós aqui, boa tarde para você também, Fernanda, seja muito bem-vinda. Então, quando você vai preparar o memorial, não, você já sabe quem é o relator, você já sabe qual a turma, você já sabe os componentes da turma, você já sabe o perfil da turma, a orientação jurisprudencial que ela tem, o viés de compreensão que ela tem, o dia que ela se reúne. Então você já tem uma visão extremamente completa. Eu não sei nem porque eu estou com esse fone, porque vocês não estão falando comigo, né? Eita diabo, é nós. Então veja. Então veja. Então quando você prepara o memorial, você tem toda essa informação. E por que isso é importante? Porque você pode dirigir o seu memorial. Vamos supor, por exemplo, que você entrou com uma apelação, né? E aí tratando, vamos supor, sei lá, de responsabilidade civil de condomínios. Houve lá um dano num condomínio edilício, num prédio, e a sua causa trata disso. E aí caiu numa turma que tem uma compreensão, que tem uma determinada compreensão sobre essa questão. Então você vai poder pesquisar a visão da turma e, se for favorável a você, obviamente, se não for, você reza, né? Acende uma vela e começa a rezar. Mas, então veja, quando você for preparar o seu memorial, você já vai ter, né, a possibilidade de ter esse conhecimento prévio e colocar esse conhecimento prévio a seu interesse, a seu favor. E aí você vai apinhar o seu memorial com esse tipo de informação. O relator tal, papapá, papapá, papapá. Às vezes você faz assim uma frase bonita de efeito no começo. Eu outro dia estava atuando numa rescisória lá no TRF da primeira região e aí o relator tinha uma compreensão bastante estreita sobre rescisória, mas como eu estava pelo réu, estava ótimo, né? Então, antes de iniciar os meus memoriais, eu coloquei uma frase de efeito do desembargador,
assim, sabe, como se fosse assim uma mensagem poética, filosófica e tal, toda bonita, não sei o que e tal. Aí ele pegou, olhou e falou, pô, eu falei, tá vendo, Excelência? Vossa Excelência já possui esse entendimento e tal, aquela coisa, aquela conversa toda. Isso é bom porque você atrai para a compreensão do relator algo que ele já tem um pensamento. Então, o memorial, nunca esqueçam disso, você vai preparar esse memorial já com todas essas informações de qual o perfil do seu julgador e qual o perfil do órgão que você vai atuar. E, obviamente, quando isso lhe for favorável, você traz para essa sua peça. Então, a primeira intervenção é o memorial. Como é que era o memorial pré-pandemia? Esse memorial normalmente era por escrito e a gente entregava esse memorial em audiências previamente combinadas e agendadas com o julgador, né? Normalmente, os julgadores eles agendavam essas reuniões quando já estava próximo de pautar o processo, né? Pautar o processo significa dizer o processo entrar numa data, numa pauta, numa data para ser julgado. Então, quando ele estava já em pauta ou próximo a isso, os julgadores recebiam os advogados, as advogadas, para a troca de ideias e discussão sobre aquele processo. Aí você vai dizer assim, pô, mas aí você vai dizer assim, pô, como é que você vai pautar você vai entregar um memorial, né? Como é que você vai entregar um memorial já tendo pautado, ou seja, o desembargador já com uma compreensão, porque quando ele pauta, ele já tem uma determinada compreensão, né? Bom, isso não é de todo ruim, porque veja, quando ele peraí, deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui. Está funcionando? O Edson Rodrigues está funcionando? Tá com algum problema aí de vídeo e áudio? Me digam aí, por favor. Ah, não, ele está dizendo aqui que voltou. Não, tá beleza, tá. O Marconi está perguntando como chegar ao perfil do julgador. Marconi, e para quem tem essa dúvida, como eu chego ao perfil do julgador? Hoje vocês têm informação a dar com pau. Meu camarada, se eu falar para vocês todas, que quando eu comecei a advogar, né, aí o sacana vai dizer assim, putz, que memória. A jurisprudência a gente pegava numa fichinha. Então, para você saber o perfil do seu julgador, hoje você entra no site do tribunal e pelo site do tribunal tem lá um link sobre jurisprudência e você faz um filtro pela turma que você está, câmara, enfim, que você está atuando, né? E também faz um perfil sobre o julgador que você quer. Então você entra no site do tribunal e você vai ver. Rapaz, era uma coisa de doido. Eu tinha um professor, vou fazer um parênteses aqui, falar mal desse meu professor, que eu não sei nem o nome dele. Então não posso nem dizer se ele tá vivo ou não tá vivo. Porque o bicho era velhinho e tal, eu tenho esse tempo todo de advocacia. O danado, ele era professor de administrativo. Então, meu querido amigo Maurinho é top, né? O danado fazia o seguinte, ele mandava como trabalho, como se fosse a PA, ele mandava para a gente ir no tribunal, e
e fazer uma anotação, um resumo das fichinhas de jurisprudência do tribunal. Como eu disse, na minha época, a jurisprudência não tinha um Google, você não tinha site de tribunal, você não tinha nem internet, então você pegava uma fichinha. Você ia numa seção de jurisprudência que o tribunal tinha, e lá tinha uns gavetões com as fichinhas e os acordos, as emendas dos acordos ficavam lá em ordem, acho que alfabética, eu não sei direito como é que era, não lembro agora. E esse meu professor danado fazia assim, para a gente ir lá e fazer um resumo, anotar, copiar. E depois entregar para ele. Depois a gente desconfiou que a gente estava, na verdade, montando o acervo de jurisprudência do danado. Olha, safado. A gente estava montando o Google dele, né? Mas, viu, Marconi, para você e quem está com esse tipo de dúvida, quando você. Para você saber o perfil do seu julgador, da turma, etc. e tal, você entra no site do tribunal, olha o link que você tem lá de jurisprudência, e você vai ter um perfil do julgador, da turma, de cada integrante, o histórico que aquela turma desenvolveu. Hoje é show de bola, informação solta, livre, leve, solta, 100%, sem filtro, né? Então é muito fácil você descobrir esse perfil. Então vamos lá, vamos voltar. A gente estava... o Ailson tem uma pergunta. Quando o relator pauta o processo, o voto já está pronto, mas dá tempo de modificar. Então, era isso que eu estava falando, Ailson. Obrigado pela dica aí, né? Senão fica conversa de esclerosada. A gente começa e não acaba nunca. Então, veja. Então, quando você vai distribuir o seu memorial, né, seja no período pré-pandêmico, que era por uma audiência, ou seja no período agora, pós-pandemia, durante a pandemia, né, essa desgraça que nos cerca, em que você vai fazer isso via e-mail, WhatsApp, etc., normalmente já está pautado. E quando está pautado, como o Ailson lembra aqui, e eu falei anteriormente, o voto já está pronto. Aí pergunta-se, pô, então vale a pena? Olha só. Antes disso, antes de conversar com o relator, o advogado, quando isso for possível, porque há lugares em que isso não é possível, o advogado ou a advogada deverá, isso é muito importante que eu vou falar, conversar com a assessoria do relator, do julgador. Por quê? Porque, na maioria das vezes, é a assessoria que efetivamente faz. Normalmente, os gabinetes possuem uma estrutura interna que possibilita ao causídico, ao advogado ou advogada, conversar com a assessoria de uma maneira, estou falando de republicana mesmo. Você vai, agenda, senta, conversa. Não é aquela conversinha de pé de orelha, tentando convencer, não. Você vai com o memorial em mãos, né? Você vai saber quem é o assessor que faz essa interface no gabinete. Tem gabinete que permite que o assessor que esteja ligado ao processo converse diretamente com o advogado, que eu acho melhor. Tem gabinete que centraliza isso na figura de uma pessoa, normalmente chefe de gabinete, e tem gabinete que, infelizmente, não permite que você converse com ninguém, a não ser o próprio julgador, né? Então, essa dinâmica vai depender de cada situação que você encontrar. Naquilo que for possível, naqueles gabinetes que for possível conversar com o assessor, deverá fazê-lo. O advogado deverá fazê-lo. Por quê? Porque é mais um mecanismo de convencimento. Não esqueçam que o nosso trabalho é convencimento. É convencer o julgador de que a tese desenvolvida para o interesse do seu cliente é a melhor que tem. É a melhor saída jurídica para aquele fato. Então a gente trabalha com convencimento. Então, se você consegue convencer aquele que vai escrever o voto, é ótimo. Se você depois consegue convencer aquele que vai analisar e dar o ok naquele voto, melhor ainda, né? Então é um trabalho árduo. O trabalho no tribunal
é um trabalho muito árduo, né? Porque você tem que trabalhar o convencimento do julgador e tem que trabalhar também o convencimento da assessoria. Isso é muito importante. Ah, basta só conversar com o julgador? Às vezes sim, mas confesso que ao longo desse tempo todo eu nunca deixei, quando isso era possível, né, respeitando sempre a dinâmica de cada gabinete, nunca deixei de conversar com a assessoria. Isso é muito importante. Né? É muito importante. Então, vamos aqui voltar à peça do memorial. Né? Preparou o memorial, resumido, pontos centrais, encaminha o memorial. Como eu disse, pré-pandemia era por meio de audiência previamente agendada, com este fim. Agora, no período pandêmico, a gente encaminha esse memorial via e-mail, via WhatsApp, ou então por vídeo, como eu já falei para vocês, mas é uma peça de memorial. Esse é um primeiro elemento fundamental. Lembrando que este trabalho de formiguinha, né, de levar o memorial, de conversar com a assessoria, de conversar com o julgador, tem que ser feito com cada um dos membros que compõem o seu colegiado. Não esqueçam disso. Por isso que a primeira coisa que eu falei para vocês é: trabalho em tribunal, o advogado ou a advogada não pode esquecer que é um trabalho colegiado. O que envolve o convencimento do seu relator, mas também o convencimento dos demais membros daquele colegiado. Porque você pode tomar de 2-1. Você pode achar que o seu relator está bombando e vem outros dois e votam o contrário e você perdeu. É claro que vai ter a dinâmica do voto do julgamento estendido, na forma draconiana não, mas esdrúxula que o novo Código de Processo Civil determinou, né? Em substituição aos embargos infringentes que existiam no Código Buzaide de 73. Então, mas você vai estar perdendo. Né? Então, é importante que você perceba essa atuação com os memoriais e o convencimento junto à assessoria e ao julgador para cada um daqueles que compõem o órgão colegiado. Bom, eu não sei como é que é aqui o tempo. Segundo aspecto que Fernanda Novaes está me fazendo uma outra pergunta. Pessoal, vai perguntando aí. Fernanda Queiroz está perguntando: por isso que muitos advogados pedem artigo 600, parágrafo 4º? Artigo 600, parágrafo 4º? Ô, Fernando, agora tu me pegou, viu? Artigo 600, deixa eu olhar aqui, artigo 600, parágrafo 4º. Deixa eu abrir o CPC aqui. Artigo 600, parágrafo 4º. Artigo 600. Do Código de Processo Penal. Eu vou ser sincero, essa área penal eu não sei, mas eu posso abrir aqui quando eles não sabem em qual turma vai cair o processo. Tá, você está falando aqui na distribuição na área do processo penal. Eu vou ficar te devendo, Fernando, daqui a pouco eu olho aqui o CPP, que eu não milito na área penal, então eu não gosto assim de adentrar em área que eu não estudo, né? Confesso que eu não estudo na área penal. Tá. Não, aquilo ali é outra coisa. Tá. Não, tudo bem. A Fernanda está até já me passando aqui a colinha desses 600. Mas isso aí é outra questão. É porque, de fato, no recurso da área penal, você apresenta a provocação, né? E depois você apresenta as razões. É uma dinâmica diferente. Você sabe que o cível, há um tempo, quando eu comecei a militar, tinha uma
O agravo, quando eu comecei a militar, o agravo de instrumento, inicialmente ele era interposto no juízo de primeira instância e depois você seguia com razões para o juízo de segunda instância. Depois houve uma primeira reforma e foi para o tribunal como é hoje, né? Isso ainda no Código de 73 e agora o Código de 15 também absorveu essa dinâmica. Então, essa coisa de você apresentar uma ideia inicial para depois levar razões para o tribunal em duas etapas não modifica, viu, Fernanda, aquilo que eu estava falando de você não ter aquele conhecimento prévio, porque também na área penal, nesse aspecto, quanto era também na modalidade do agravo lá atrás, você vai fazer isso sem a distribuição, tá? Você vai fazer isso sem a distribuição. O que eu estava falando é que você, ao preparar o memorial, você já tem a distribuição como fato. Então você já pode traçar esse perfil. Bom, eu não sei o horário, mas me falaram que é mais ou menos 1 hora. Eita, mas esse trem passa rápido demais, né? Bom, mas deixa eu falar um pouquinho do segundo aspecto que é fundamental na atuação do advogado em instância superior, que é a sustentação oral. Eu adoro sustentação oral. Adoro. Eu fiz e faço... Beleza, Fernanda, estou vendo aqui. Entendi, vamos aos memoriais. Beleza, deve me dar um puxão de orelha. Vamos aos memoriais. Bom, os memoriais, na verdade, eu terminei, né? Quem tiver alguma dúvida quanto aos memoriais, manda a perguntinha aqui. Manda a perguntinha aqui que a gente pode esclarecer algum aspecto pontual. Mas acho que, de uma certa maneira, acabei colocando aí os aspectos essenciais que envolvem essa atuação através dos memoriais. E não esqueça, memorial é importante sim. As pessoas falam, isso vira rascunho, pode até virar rascunho depois, tá? Mas é importante porque é um instrumento que você tem para dialogar com o seu julgador. E às vezes você traz ali no memorial um detalhezinho, uma jurisprudência, uma coisinha que ele não está percebendo. É importante esse diálogo. E o segundo aspecto que eu queria tratar com vocês é exatamente a questão que envolve a sustentação oral. Sustentação oral, inclusive a gente viu, o pessoal aí de ética, a gente estudou lá o artigo 7º das prerrogativas, né? Tem, dentre as prerrogativas listadas na Lei 8.906, no artigo 7º, tem exatamente sustentar oralmente, que são as razões orais, na verdade, né? Sustentar oralmente quando do julgamento em órgão colegiado. Podendo, inclusive, pedir a palavra pela ordem para se manifestar por razões de fato que possam influenciar no julgamento. Isso já ultrapassado a sustentação oral. Então, assim, como eu dizia, eu adoro sustentação oral. Eu cresci fazendo sustentação oral. E, assim, sem nenhuma falsa modéstia, já fui contratado em processo só para fazer sustentação oral. Né? O magistério roubou muito da tonalidade da minha voz, mas minha voz sempre foi muito alta, o tom da minha voz. O tom da minha voz, parece o Zé Bonitinho, né? O tom da minha voz. Aí, e eu adoro esse diálogo, esse embate, né? Sempre gostei muito disso. Mas é fato que a sustentação ela vem perdendo o seu glamour, ela vem perdendo a sua importância. Pela quantidade de processos, o acúmulo, né, pelas sessões abarrotadas de processos e a pressa de resolver tudo, enfim, essas mazelas que os nossos colegiados... deixa eu só ver aqui, o Eduardo Tavares. Ô, Eduardo, você não está conseguindo abrir o link do formulário? Meu camarada, eu não sei como te ajudar, viu? Eu sei que tem esses... você baixando um pouco aqui o YouTube,
Você vai ter ali um link, tá ali, ó, link do formulário para as horas complementares. Vai tentando aí, meu jovem, vai tentando aí que uma hora você consegue com certeza, tá bom? Então, voltando aqui. Eu sei que com o passar do tempo, a sustentação oral ela foi perdendo um pouco a sua importância, mas ainda guarda relevância. Eu vou dar um caso aqui para vocês, por exemplo. Eu estava numa turma lá do STJ e eu não tinha... eu tinha entregue memoriais, falei com a assessoria várias vezes e tal. E volto a dizer, viu, Fernanda, com relação a memoriais, não sei se cheguei a falar isso, o normal no memorial é você ir 2, 3 vezes. Não é uma vezinha só, não. Pelo menos 2. Uma com o julgador e uma com a assessoria. Mas às vezes vai mais. 3, 4, sabe? Esse trabalho de formiguinha é bem importante, tá? E esse caso lá no STJ eu não consegui agenda para falar com o ministro. Só consegui para falar com a assessoria. E eu falei, caramba, e agora? E fui para a sustentação oral. E falei, cara, eu vou ter que caprichar na sustentação oral porque ele não me viu. Eu não conversei com ele. E caprichei. Caprichei mesmo. Beleza, Fernanda. Então, caprichei mesmo. Caprichei tanto que o próprio ministro, relator do processo, pediu vista do processo. Foi a primeira vez que eu vi na minha vida que o relator pediu vista do processo e retirou o processo de pauta. Então, isso é muito importante, né? Deixa eu ver, a Fernanda está trazendo aqui, acho que os memoriais são mais importantes que a sustentação oral. Fernanda, eu concordo com você. Concordo com você. Apesar de eu amar, eu acho que eu sou um artista frustrado, sabe? Adoro um tablado, adoro esse negócio. E por isso que eu adoro a sustentação oral. Você vai ali, faz aquele teatro, naquela encenação, mas do ponto de vista objetivo, e a advocacia é pragmático acima de tudo, né? O memorial é muito mais importante. Não tenha dúvida. Concordo com você em número, gênero e grau. Mas a sustentação tem o seu glamour, né? Como fazer uma boa sustentação? Como de resto no direito, objetividade, clareza. Objetividade, clareza. Simplicidade nas palavras, mas com efeitos de apresentação. Cortesia, educação, postura, uma boa impostação. Há uma frase atribuída a César, né, o romano, o romano, que dizia assim, que César teria dito, saiba o assunto, que foi um dos grandes oradores, né, da história, César teria dito, saiba o assunto e as palavras o seguirão. Dessa frase, eu tiro uma coisa, é saber o assunto. Eu vou ser bem sincero com vocês, como eu tenho o hábito de fazer sustentação oral, sempre gostei de fazer sustentação oral, e faço muito, sempre que tenho oportunidade eu faço, eu vi muito colega que chega lá com uma fichinha que provavelmente o escritório passou e falou, vai lá e leia aquilo, que não tem a menor ideia do que está falando. Que você sente que a pessoa não tem a menor ideia do que está falando. E não façam isso. Estudem o processo antes. Tinha um desembargador aqui no tribunal, já aposentado, que ele tinha um hábito de fazer perguntas para o advogado, para testar se o advogado sabia ou não. Então, independentemente de ter isso ou não, é importante a gente ler o processo antes, conhecer o processo antes. Como eu já te falei, como eu falei para vocês, eu já fui contratado só para fazer sustentação oral. Mas eu estudava o processo todo antes, né?
fazia esse trabalho de trilhar, né, o perfil do órgão julgador, dos membros do órgão julgador, e adequar a minha sustentação oral, que é uma defesa oral dos interesses do cliente, né, nesse processo. Né? Então, veja, primeiro aspecto, segundo aspecto da frase de César, né, eu já não concordo muito, porque às vezes tem um aspecto emocional, né, tem outros aspectos que acabam interferindo na atuação, então não necessariamente saber o conteúdo, a palavra vai segui-lo, mas saber o conteúdo é fundamental. Então, uma sustentação oral, ela começa primeiro com isso, estudo do processo. Segundo aspecto, um bom resumo daquilo que você quer falar. Você precisa falar de tudo numa sustentação oral? Não caiam nessa armadilha. Escolham os pontos fundamentais para falar no púlpito, para falar na tribuna. Porque você desenvolve uma peça de apelação, você tem uma série de estratégias processuais. Às vezes você tem questões ali que você coloca a láter só para engrossar a sua argumentação e, de repente, pré-questionar questões para as instâncias superiores. Tem ali uma estratégia processual envolvendo uma série de pontos. Mas tem núcleo. Todo recurso, toda ação, toda peça tem um núcleo. Esse núcleo tem que estar na sua sustentação oral. E, ao lado dessa ideia central, ou das ideias centrais, que normalmente não são muitas, mas estarão com certeza na sua sustentação oral, escolha uma ou outra argumentação periférica que também seja importante, que seja impactante. Importante também na sustentação oral é pontuar com determinados fatos impactantes. Está discutindo uma solvência de uma obrigação, pagamento ou não de uma obrigação, pega o documento que comprova e estampa, coloca. Né? Então, esse apelo é importante. Né? É importante. Então, veja, primeiro aspecto, conhecer o processo. Segundo aspecto, resumir o processo para as ideias centrais e as principais periféricas. E sua sustentação oral, que são 15 minutos, vai se restringir a isso. Não caiam na armadilha de querer falar de todo o processo. Vai ficar enfadonho, chato, o povo vai dormir, etc. e tal. Então, primeiro, segundo, terceiro aspecto, postura na tribuna. Postura na tribuna. Qual a postura que você tem que ter na tribuna? Né? É a postura de se fazer presente à sessão. Primeiro aspecto fundamental é você entender e externar isso, que a sua atuação ali é importante. Eu nunca, por exemplo, ao terminar uma sustentação oral, me retirei da tribuna. É praxe dos advogados fazer a sustentação oral e se retirar da tribuna. Você vê isso nos tribunais regionais federais, do STJ, Supremo. Eu nunca me retirei da tribuna. Porque eu sou peça fundamental naquele momento. E eu quero que o julgador me veja lá. E eu quero que o julgador perceba que eu estou ali porque eu acho aquele ato importante. Eu não estou ali só para falar um blá blá blá, não. É um ato importante. E eu dou valor a ele. Porque se eu não der valor ao que eu estou falando, a minha atuação ali, o julgador vai dar menos ainda. Então, a postura que você tem que ter é a postura de quem? De quem dá valor àquela atuação do advogado. Mas é uma postura delicada, educada, firme, clara, objetiva e sempre se valendo
de palavras de efeito. É importante isso, para atrair a atenção. Uma cutucada aqui, uma cutucada ali, né? Para atrair a atenção, com dados de efeito, com palavras de efeito. Isso é importante. Brevidade. Nós temos 15 minutos para falar na sustentação oral. Faça em menos, se possível for. Se o relator pedir para dispensar a leitura do relatório, dispense. Integre-se àquele conjunto que está sendo julgado. Chame a atenção do relator, chame a atenção dos vogais. Leia o menos possível. Advogado que pega e começa a ler, o julgador começa a dormir. Leia o menos possível. E cuidado para ler, porque normalmente o advogado pega nervoso, pega para ler o papel e o papel começa aqui, fica assim, né? Parece um fantasma, né? Parece um fantasma. Teve uma vez que eu estava no Tribunal Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, e ali a sustentação oral, né? A sustentação oral, ali é tudo de madrugada, né? Rapaz, não é que o advogado começou a passar mal na tribuna, e o bicho gaguejava e suava, e o papel que ele tinha na mão voava na mão dele, e ele começou, e aquilo foi dando uma agonia para todo mundo cercando o cara, falou, esse cara vai morrer aqui agora. E aí eu chegava no ouvido dele e falava assim, meu irmão, desmaia, 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 que a gente interrompe o julgamento. E ele foi ficando nervoso, foi uma agonia, porque o danado quis ler o negócio e o papel começou a pular na mão dele, e ele foi ficando nervoso, etc. Então não leiam, não leiam. E se for ler, papel na tribuna. A tribuna está lá para servir de apoio. Né? Está lá para servir de apoio. Então, conheça o processo, resuma o processo, seja objetivo, seja claro, né? Para a sua fala, seja breve, não leia, e, acima de tudo, tenha uma boa dicção. Treine antes. Não precisa ter voz de rádio, não precisa ter voz de tenor, né? Para fazer uma sustentação oral. Você tem ali um microfone, você tem recursos tecnológicos para isso, né? Então, quanto a isso, não precisa. Você não precisa gritar, você não precisa berrar, mas tem que ter uma boa dicção. Postar bem a voz. Bom, tudo isso que eu estou falando para vocês é na sustentação oral pré-pandêmica, né? A Fernanda, oi Fernanda, você está dando uma dica aqui muito boa, que é isso, exatamente, Nerval. Pontos que provocam reflexão, exatamente. Você tem que tocar os pontos centrais. Pontos centrais. É uma questão, viu, Fernando? Eu ia tocar nesse ponto, deixa mais um finalzinho, eu vou falar isso. Então, essa questão de postar a voz é muito importante. E eu deixo um recado aqui, já encerrando, que me disseram que eu já até passei muito, né? Era 40 minutos, 50 minutos mais ou menos, já tem mais de uma hora. Assistam às sessões. Assistam às sessões. Tá? Hoje, eu comecei a falar que tudo isso que eu falei, a questão da tribuna, etc, etc e tal, foi num período, saudade, meu Deus, pré-pandêmico, né? Agora a gente está nessa desgraça chamada pandemia e tudo aquilo que modificou-se com a pandemia. Como é que está sendo o julgamento hoje? Está sendo por videoconferência. Bom, o julgamento por videoconferência tem sustentação oral? Tem. Eu confesso a vocês que quando isso começou, julgamento por videoconferência, eu fui um crítico azedo disso. Eu achava que isso não ia dar certo, eu achava que isso ia ser meio estranho, enfim. Mas eu vou ser sincero, não é que o trem é bom? Diria o bom mineiro, não é que o trem é bom? Por quê? Porque é engraçado, mas na videoconferência o julgador ele está mais
conectado é óbvio, né? Mas ele está mais atento, essa é a palavra. Ele está mais atento ali. Não sei se porque as salas são mais fechadas, tem uma menor interação com ali as coisas ao redor. Mas confesso que eu queimei a língua, eu queimei mesmo a língua. Já fiz algumas e, e gostei. Eu achei um resultado bastante interessante. E aí eu digo para vocês, futuros advogados e advogadas, se tiver que apostar, eu apostaria que esse é o futuro do processo, que é esta ampla virtualização. Nós já tínhamos, antes da pandemia, as sessões virtuais, veja, que é diferente. Você tem a sessão virtual e você tem o julgamento por videoconferência. São coisas diferentes. Na sessão virtual, é aquele tipo de julgamento em que normalmente leva aí de 7 a 10 dias, dependendo do tribunal, em que os julgadores vão apresentando os seus votos e, ao final, os votos são apurados. Você não participa desse processo. Essa é a sessão virtual. No julgamento por videoconferência, é uma sessão, entre aspas, presencial, porém por videoconferência. Legalmente é considerada assim presencial, vocês viram já isso no Código Civil, quando estudaram lá contratos, e sabem que a classificação de presencial é a imediatalidade, então é a situação de apresentação e resposta imediata, de pronto, que é o que a gente está fazendo aqui agora, e é o que tem no tribunal por videoconferência, por isso que a gente pode dizer, sem medo de errar, que, do ponto de vista técnico, sim, por videoconferência, é uma situação presencial. Então, meus queridos, eu vou... o Marconi está perguntando, tem transmissão online do TJ? Tem a transmissão online nesse sentido, né? Que é a videoconferência que há pouco eu coloquei. Bom, nós já temos aqui quase 1h20 de aula, enfim, de aula não, desse bate-papo, e daria para ficar aí mais algumas horas, né? Mas eu tenho que encerrar e espero que tenham gostado, né? Espero que tenham gostado. Enfim, é uma área que eu gosto muito, a gente poderia ainda falar um pouco de recurso, mas aí perde um pouco, vai para muito mais tempo, né? Então, eu vou fazer igual o youtuber, né? Deem like, deem um like, deem um like, vão likeando aí tudo, né? Vou fazer assim, ó, quer ver? Ó. Vou fazer assim, ó. Tô sem o material aqui. Não, tá bom. Pessoal, então, vão dando like aí. Estou começando a dar like aí. Muito bem. Um beijo grande para vocês. Cuidem-se, fiquem com Deus. E espero que tenham gostado, né, desse bate-papo. A ideia foi um bate-papo mesmo. E como assistir às transmissões do tribunal? Ô, Regis, todo mundo aperta o joinha aí, ó. Estão dando a ideia aí, ó. Fernanda, muito bem, Fernanda. Apoiado, hein? Vão dando joinha aí. Vamos embora, bando de preguiçoso. Vamos apertando o joinha aí. Todo dando like aí. E eu sei que você tem disponível, porque o link ele é disponibilizado para as sessões de julgamento. Então a secretaria, você se inscreve e a secretaria disponibiliza o link. Fora dessa possibilidade, eu confesso a você que eu teria que dar uma olhada para ver se público externo pode acessar. Provavelmente sim, mas aí você tem que entrar em contato com a secretaria do tribunal. E provavelmente, como os julgamentos são públicos, deve abrir o link para público externo. Tá bom? Então entre em contato. Pessoal,
Beijo grande, fiquem com Deus, saúde, cuidem-se, cuidem-se. E cadê os likes? Estão sem vergonha, hein? Até agora ninguém deu like, ó. É... Muito bem. É isso aí. Então tá bom, pessoal. Um abraço. Até mais.